Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre facetas diretas em dentes com manchas. Não aquelas manchas superficiais, extrínsecas, aquelas de café, de cigarro, que a gente remove facilmente numa boa profilaxia, mas aquelas manchas intrínsecas, manchas que estão dentro da estrutura dentária, manchas extrínsecas que podem ser brancas ou escuras, castanhas, amarronzadas, manchas de fluorose, manchas de tetraciclina e que também, por sua vez, podem ser superficiais ou profundas. Como é que eu sei se a mancha é superficial ou profunda? A maneira mais fácil é através da transiluminação, tá? Através de uma fonte de luz que você coloca na palatina ou na lingual através do dente, tá? Então aqui nós temos dois incisivos manchados. No incisivo esquerdo, quando eu ponho a luz através da estrutura dentária, nesse caso aqui é uma ponta especial que eu usei no fotopolimerizador Valo da Ultradente, é uma ponta verde, mas pode ser um fotopolimerizador normal, pode ser um LED branco, tanto faz. Você coloca através do dente. Se a mancha praticamente desapareceu, como é o caso dessa aí, beleza, ela é superficial. Agora, se quando você faz a transiluminação aparece essa mancha escura, né, aonde era a mancha branca, é porque essa mancha é mais profunda, tá? Olha aqui a diferença entre as duas, tá certo? Por que essas manchas se formam? As causas são várias, elas podem ser congênitas, através de trauma, infecção, hipomineralização molar incisivo, quer dizer, trauma durante a formação daquele elemento dentário, muitas vezes trauma do incisivo descido, que acaba comprometendo o incisivo permanente, tá? Então, infecção durante a sua formação, essa condição chamada hipomineralização molar incisivo, que está se tornando, percebe-se mais frequente hoje em dia, casos de fluorose e outras doenças sistêmicas, febre, enfim, doenças durante a gestação, né, genética, etc. É lógico que nós também temos aquelas causas adquiridas, como, por exemplo, descalcificação, como a que ocorre nos pacientes que fazem tratamento ortodôntico com brackets. Ao redor dos brackets, o paciente que não tem uma higiene muito correta, acaba havendo uma descalcificação, quando você remove o bracket, fica aquela mancha branca ao redor, tá? Então, como é que a gente procede? Se essas manchas são superficiais, somente esmalte, a primeira coisa que a gente faz é clareamento, sempre. O clareamento não remove a mancha, mas ele aumenta o valor do dente, deixa o dente mais claro, então a mancha fica menos perceptível, tá? Você também pode fazer um procedimento que se chama microabrasão. Microabrasão, ela foi descrita pelo Ted Kroll, que é esse senhor que está comigo nessa foto, um sujeito sensacional, professor da Universidade da Pensilvânia. Ele descreveu essa técnica em 1986, onde ele esfregava na superfície do esmalte ácido clorídrico com pedra-pomes, esfregando com uma espátula de madeira. Não dá para usar instrumento rotatório, não, porque o ácido é muito forte. Então isso aí acabou sendo assim bastante utilizado, até hoje ele é utilizado, né? O pessoal da USP, se eu não me engano, de Bauru, eles sugeriram trocar o ácido clorídrico, que é um ácido muito forte na época, por ácido fosfórico, mas fica muito fraco, a remoção já não é... A remoção não, na verdade você não remove a mancha praticamente, né? Você cria uma modificação na superfície dos prismas e uma percepção uma percepção menor daquela mancha, né? É lógico, um pouquinho ela é removida também, tá? Mas o ácido fosfórico é um ácido muito fraco. Hoje em dia nós temos produtos específicos para isso, tá? Se você quer fazer a microabrasão, você pode usar o Opalustre da Ultradente ou o Whiteness RM da FGM. Você também pode fazer infiltração de resina com esse produto chamado Icon da DMG, tá? Mas o clareamento é sempre o primeiro procedimento que a gente vai fazer. Se nada disso deu certo, você vai ter que fazer a remoção mecânica dessa mancha até certo ponto e fazer a restauração normalmente na última camada, como é só uma camada mais superficial, desculpa, a gente usa um esmalte acromático, mas pode ser um esmalte cromático também. O problema do esmalte cromático, que é aquele esmalte com cor, A1, B1 e tal, se você usar só ele, dependendo de como for, acaba ficando uma mancha da restauração do produto que você colocou, tá? Então, normalmente a gente utiliza um esmalte acromático. Então, vamos lá. Agora, se a mancha é mais profunda, que é onde o caso é mais desafiador, esmalte e dentina, primeira coisa, clareamento sempre. Clareamento sempre, porque você vai ver que a percepção da mancha ela fica menor. E depois, remoção com broca, infelizmente, tá?
a gente vai fazer essa remoção, geralmente vai atingir a dentina, você vai removendo, 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 chega uma hora, se já tem uma profundidade suficiente, você pode parar, tá? Mesmo que ainda tenha alguma mancha, eu vou explicar para você o que você pode fazer se ainda ficar alguma mancha. Você faz um bisel nessa superfície, né? Dá um ajuste nesse preparo e você pode restaurar com uma dentina opaca, aonde tinha a dentina mais profunda, mas não só na área da dentina. Você vai fazer um pouquinho sobre o bisel, deixando meio milímetro só de espaço para colocar o seu esmalte superficial, tá? Às vezes a resina tipo dentina ela é muito opaca. Como ela é muito opaca, ela reflete muito a luz e acaba fazendo com que a sua restauração pareça mais clara do que ela é, o que dá um efeito manchado de novo. Quer dizer, você está tirando uma mancha, faz uma restauração que às vezes fica manchado, porque a resina de dentina que está lá no fundo, pelo fato dela ter um valor muito alto, ela reflete muito a luz, ela parece também branca. Então, ao invés de usarmos a dentina, a gente usa muitas vezes as resinas de corpo, as resinas tipo body, como aquelas que nós encontramos nos sistemas da Forma da Ultradente e da Z350 da 3M. A Forma da Ultradente e a Z350, eles têm aquela resina, não só resina de esmalte, resina de dentina, mas a resina de body, a resina de corpo, que tem uma opacidade intermediária entre as resinas de dentina e as resinas de esmalte, tá? Então, às vezes, essas resinas, elas podem proporcionar um efeito mais sutil na porção mais profunda. Lembrando que a gente tem que deixar apenas meio milímetro para o esmalte, porque se a gente coloca um esmalte muito espesso, vai ficar uma área acinzentada, tá? Sobre ela, a gente coloca o esmalte, que pode ser cromático ou acromático, tipo branco leitoso, se for um dente clareado, tá? Se no fundo dessa cavidade ainda ficou um pouco de mancha branca, se essa mancha for branca, você pode usar um corante cinza, porque o corante cinza ele vai baixar o valor daquela mancha branca, vai deixar ela mais escurinha, então fica mais fácil de ser mascarada. Você pode também, se for uma mancha acastanhada, enfim, manchas de outra cor, você pode usar um opacificador bem suave. O opacificador suave, na minha opinião, é o Creative Color da Cosmedent, tá? Ele tem uma opacidade bem sutil. A hora que você passa no dente, parece que você nem passou nada, tá? Eu gosto muito de duas cores dele, que até tá nessa foto aqui. A foto tem os corantes, tem o opacificador, na verdade, da Cosmedent, do Creative Color, tem de tudo quanto é cor que vocês podem imaginar. Mas o que eu mais gosto é esse aqui, A2, A2,5, não sei se está dando para ver a seta, e esse aqui, A1B1LO. A1B1LO. A1B1LO para dentes mais claros, A2, A2,5 para dentes tipo A2, A1, assim, tá bom? Então você pode usá-los para poder mascarar alguma mancha que ainda tenha ficado. Agora nós vamos fazer a nossa restauração, nesse caso aqui especificamente. Olha aqui o caso. Quando a gente olha através do microscópio, vocês vão ver aqui no filme, só lembrando, eu sempre falo isso toda vez, tudo aquilo que eu faço olhando através do microscópio, tá? Então o que vocês estão vendo aqui é um vídeo que foi filmado através do microscópio. O que vocês estão vendo é praticamente a mesma coisa que eu estou vendo enquanto eu estou trabalhando. Então vocês conseguem observar aqui a trinca do esmalte, tá vendo? Essas pequenas trincas que onde você percebe que tem uma camada de esmalte por cima da mancha que está abaixo desse esmalte. Você consegue visualizar nesse aumento aqui do microscópio. Espero que vocês tenham percebido isso. Mas, de qualquer maneira, aqui não nos resta outra opção que não a remoção mecânica, tá? Dá um pouco de dó de fazer isso, mas vamos lá. Olha aqui, ó. Estou removendo a mancha, tá? Com uma broca esférica. Vocês vão vendo que a gente está tirando, ela fica aparecendo, tem área que está bem forte, né? Bem branca. Então, nós vamos removendo, removendo, removendo. Chega uma hora, você vai ver que tem algumas manchinhas bem sutis lá no fundo, tá? Fiz isso no central direito e no central esquerdo. Olha lá, tá vendo? Ficaram algumas áreas mais claras. Estou limpando a superfície antes de restaurar. Vou fazer primeiro o central direito, depois o central esquerdo. Fazer condicionamento ácido total. Tá certo? Começo pelo esmalte, depois na dentina, deixo 15 segundos, só 15 segundos na dentina, lavo, seco, deixando a dentina levemente umedecida, tá?
E aí eu coloco o filtro do microscópio, porque a luz é muito forte, senão endurece a resina antes que eu possa trabalhar com ela. Estou passando aqui o meu adesivo universal da 3M, evaporando bem o solvente, vou polimerizar e aí naquele fundo eu vou colocar um pouquinho do meu corante cinza, como vocês estão vendo aí, tá? Meu corante cinza. Olha lá, ó. Polimerizo. Agora eu vou colocar a minha resina de corpo, tá? Resina Bari da Z350, B1B, tá? Vou fazer aquele desenho como se fosse os mamelos, criando um espaço que vai ser preenchido na etapa seguinte por uma resina opalescente, uma resina mais translúcida, tá? Para criar um efeito opalescente na região incisal, removendo aí os excessos, polimerizando e finalmente uma camada de esmalte, tá? Um esmalte B1, um esmalte B1 cromático, tá? Eu vou remover essa tira de metal que eu deixei aí para impedir que o adesivo, que a resina toque nos dentes vizinhos, tá? Eu vou usar uma tira de poliéster só para remover os excessos nas proximais, lembrando que a restauração minha não vai na proximal, tá? Ela é só na vestibular. Estou removendo os excessos. Depois com o pincel eu vou alisando a superfície e com a ponta fina do pincel eu vou fazendo já aqueles meus sulcos de desenvolvimento, né? Aqueles meus sulcos, aquela minha anatomia secundária. Então tá aí, finalizei o central direito, vou fazer exatamente a mesma coisa no central esquerdo. E está aqui o caso imediatamente após a conclusão das restaurações. Tá joia? Aqui os materiais que nós utilizamos. Nós utilizamos o corante Empress Color Gray, que é o cinza, né? Utilizamos a resina de corpo, como eu falei para vocês, da Z350 B1 Bari, B1B, tá? Colocamos na incisal, entre aqueles mamelinhos, a BT da Z350, que é o Blue Transparent, e sobre toda a restauração, a Estelite Ômega, a cor B1 esmalte. Tá joia? Então tá aqui a restauração, né? O antes e o depois. Tá joia? Olha aqui, ó, mais uma imagem. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês continuem nos acompanhando. A gente tem vários vídeos aqui no YouTube. E nós temos também o nosso curso Resina Sem Segredos. Se você tiver interesse, é só procurar aqui na nossa bio. Tá joia? Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.